pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais um episódio Além das Águas Podcast, com mais um convidado especial. Hoje nós estamos com esse cara que é um exemplo de superação. Ele é advogado, ele já foi presidente da OAB, ele já foi diretor jurídico do Olímpia Futebol Clube. Ele também é fundador, sócio fundador do Rotaract. Ele tem história pra caramba, mas tem uma vida inteira envolvida com a música, né? Eu até falo que ele é advogado por profissão e músico de coração. Estou aqui com o Márcio Diniz, mais conhecido como Marcinho Diniz. Tudo bom, Márcio? Beleza, tudo certo, e vocês? Como é que você tá? Tamo aí, tamo firme, graças a Deus, superando a cada dia e tamo indo pra frente. Firme demais, né? Bom demais. Eu fico muito feliz de te ver assim, te reencontrar dessa maneira aí, saber que você está muito bem, é uma felicidade muito grande, viu? Obrigado, desde já agradeço a todos aí, que eu sei que tiveram muitas orações para recuperação, e é por isso que eu estou de volta. E nós estamos aqui para bater esse papo que vai envolver isso também. Vamos contar sobre isso também. Com certeza. E é assim, como você disse, né? Um dos motivos de trazer, porque é realmente uma história incrível, todo mundo ficou sabendo, né? E nós vamos falar depois, superação de Covid de uma maneira muito diferente, né? E um privilégio, porque muita gente, infelizmente, não teve a mesma sorte, a mesma bênção aí de ter passado por isso, né? Foi uma doença cruel. Exato. Então... Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de muita coisa boa. Vamos falar de infância, de Olímpia, você tem história pra caramba, você tem história do folclore, que ele fez parte do... Acabei esquecendo aqui, da música, mas ele tá em um envolvimento muito grande com o GODAP, né? Que é o grupo... Sim. De folclore de Olímpia. Grupo de danças parafolclórica Cidade Menina Moça, de Olímpia. Muito bem, orgulho de Olímpia. Olímpia, fundada em 1966 pela professora Cidinha Manzoli. Legal. Antes disso, eu vou dar uma pausa aqui para a gente falar, né, Juan? Estou aqui com o Juan Santana também, mais um episódio junto com a gente. Vai dar o recadinho do YouTube, do nosso canal. Fala aí, Juan. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Você quer que eu fale com essa voz comercial ou você quer uma voz mais... Mas essa aí que o pessoal não conhece. Não conhece? Se você ainda não conhece o canal Além das Águas, se inscreva, é facinho. Aqui no canto da tela tem inscreva-se no sininho, ative o sininho. Não, tá muito didático, né? Eu vou falar com a voz de velho. É isso. Porque é mais devagar e o povo vai entender melhor. Povo de casa, se inscreva no nosso canal, aqui no cantinho, clique, ative o sininho, compartilhe no grupo da família, manda para os teus primos, se o teu cachorro também assiste o YouTube, o meu assiste. Eu não sei o de vocês, mas manda lá para o pessoal assistir e já deixa um comentário, um feedback, se gostou, se não gostou do convidado, nós não paga ele, é desse jeito, beleza? É isso aí, pessoal, ajuda a divulgar. Inscreva-se no canal que fortalece, chega para mais pessoas e para o pessoal que talvez nem está em Olímpia, não sabe das coisas que estão acontecendo, acompanhe de longe. Eu recebo muitas mensagens aí do pessoal que mora fora, mas está curtindo, está acompanhando e gostando do Além das Águas, que conta histórias igual nós vamos contar hoje, né, Márcio? É isso aí. E isso é uma iniciativa sensacional, Rodrigo. Quero já te parabenizar porque Olímpia tem muita coisa boa, tem muita gente boa, e você captou essa situação e está trazendo aí para todos, mostrando, né, o que é Olímpia também, não é só, justamente o nome, né, Além das Águas, né? Tem muita coisa boa, muito talento. Tem sim. E assim, é uma fila enorme, agora começa as sugestões. Sim. Tem tanta gente boa, com história interessante e de sucesso, você não tem ideia. Bom, você tem, que você mora aqui em Amorim. Mas é muita gente com história interessante que forma uma fila enorme de programa que dá pra gente fazer ainda. Isso é muito bom, porque é rico de conteúdo, né? Deus quiser. Ô Márcio, vamos lá. Vamos falar lá atrás, vamos voltar lá atrás igual eu faço sempre. Você teve toda a sua vida, sua infância aqui em Olímpia, certo? Sim. Aquele menino que brincou na rua. Ah, bastante. Morava ali na 9 de Julho. Isso, eu lembro de você adolescente, escutava já o barulho das bandas lá ensaiando. Olha, Rodrigo,
lá na nossa rua, em 2 quarteirões, eu falo isso sempre, repito isso sempre, tinham 22 moleques, né? 22 crianças, vamos dizer assim. Então era 3 de um, 2 do outro, e era uma festa, né? Isso era... A rua ficava movimentada, isso era espetacular. E numa dessas oportunidades, a gente, até na época, quem teve a primeira banda que nos inspirou assim a ir pro lado da música foi o Zé Olívio, né? Que o pessoal ensaiava na garagem dele lá. Então era o Zé Olívio, que tocava guitarra, o Guga Baior, que tocava outra guitarra, o João José, que é juiz hoje, a Fabiana Alencar, que era tecladista, o João José era baterista, e o Alexandre Menésio era o baixista, e o Edilson Denadai era o vocalista da banda, que também é advogado. Inclusive tem a escola de música hoje. Vocês eram crianças, moravam tudo na mesma rua? A gente morava tudo ali, né, em 2 quarteirões, entre a Caetano Gotardi e a Rua Síria, tinha esses 22 meninas, né? E como a gente estudava, alguns no Anita Costa, outros no Silva Melo, que era ali pertinho, mas à noite tava todo mundo junto, né? E era uma delícia, porque você imagina 22 pessoas brincando e se divertindo. E foi então que a gente falou, pô, que legal, uma banda. E nesse meio de tempo, eu lembro até como se fosse hoje, a gente pegou aquela época dos álbuns de figurinha, né? Que você colocava lá, você preenchia a página, você ganhava o prêmio que estava naquela página, né? E eu tive a felicidade, pra você ver como que são as coisas, né? Como o destino, né? Muda a vida de uma pessoa. E meu avô, na época, ele me deu, como se fosse hoje, R$5, assim, ó, vai lá, compra figurinha no bar do seu Ângelo Guevara, que era na esquina. E eu fui lá, comprei um pacotinho de figurinha, a hora que eu abri, veio a figurinha carimbada, vale um violão, que eu lembro até hoje, que era a cara do Homem-Aranha, escrito vale um violão. Pô, fiquei maluco, né? Eu falei, nossa, ganhei um violão. Mas sabia tocar violão? Não sabia tocar violão. Você queria o prêmio, mas não sabia. Eu queria o prêmio, mas eu ganhei, né? Aí depois a gente vê o que faz. E quando eu ganhei esse violão, o violão, assim, é um tonante, é bem precário, porque é bem simples, porque você via que as cordas do braço ficavam assim, ó. Então era assim, uma distância que até para apertar era difícil. No entanto, era o que eu tinha. Sim. Entendeu? E nessa época, eu não estudei música, nada, né? Mas eu gostava muito. Aí eu já tinha o violão, falei, agora eu vou para frente. Não tinha o Telecurso 2000? Não tinha nessa época. Não tinha. Mal tinha televisão nessa época, né? Então, aí eu ligava o aparelho de som e tentava achar a nota que estava tocando a música. E tentava achar a nota, e eu fui começando com isso a desenvolver, né, o ouvido e fui pegando, e foi desse jeito que eu comecei a tocar. Aí, na época, eu acho que você deve ter pego isso também, a gente comprava aquelas revistinhas na banca que vinham as músicas, as né? Cifras, pra gente acompanhar e tocar. Que, inclusive, hoje é o Cifra Clube, né? Que você acha na internet, mas na época era uma revista de música, Cifra Clube, que você comprava, até nós comentamos que por causa de uma música você tinha que comprar a revistinha. Por causa de uma música, mas era onde que começou. E eu fui, né, autodidata, fui nisso daí. Você é autodidata em violão, tu aprendeu sozinho? E comecei, né, tocar violão. Aí meu tio, na época, me deu uma guitarra, uma tonante também. Tá lá no meu estúdio hoje, tanto o violão, que eu mandei reformar inteirinho, quanto a guitarra, que eu também mandei reformar inteirinha. O Samuel fez para mim, o Samuca, e tá lá, mas não era uma guitarra também, mas era o que eu tinha. Você guardou isso aí pelo valor afetivo que tem esses dois instrumentos na tua vida.
E era assim, sabe? Vamos tocar. Eu pegava a caixinha, que eu tinha uma caixinha Sonata, olha, Sonata. E pegava essa caixinha e a guitarra, e eu tinha um pedal que eu guardei até hoje também, um pedalzão assim de efeito, né? De guitarra. E era aquilo ali que eu tinha, plugava e ia tocar. Vamos tocar, vamos tocar. E uma certa vez, aí eu tive na casa do Clevinho, aí estávamos tocando eu, o irmão dele, o Hamilton, que está no Japão, não voltou mais, e o Clevinho, e tinha um outro que eu não lembro, que estava tocando com a gente. E eu estava tocando guitarra. E nessa oportunidade eu falei, pô, bateria é um instrumento diferente, né? Eu gostaria de aprender isso aí. E o Hamilton tocava na época. Aí ele falou assim, olha, você quer ver como é que toca? Eu falei, eu quero. Eu sentei lá. Ele falou, é assim. Eu sentei e falei, é assim? Ele falou, é. Comecei a tocar bateria. Aprendeu assim Aprendi também. sozinho também, fui também. E aí hoje você toca que instrumento? Você toca violão? A bateria que você está contando, mais algum? O violão, a bateria, tem noção de baixo, de guitarra, Sim. né? Então a gente faz um pouquinho de tudo, sempre que possível. E nessas e outras, né? Foi quando aí entra já que eu comecei a tocar com uma certa frequência. Aí eu fui tocar com o Sérgio Sandro. Então, eles estiveram aqui. Eu vi que nesse show você estava tocando bateria. Então, rapaz, nesse show eu tava tocando bateria e na época... Nós temos imagens aí, depois nós vamos colocar. As imagens não estão muito boas, mas o Márcio trouxe algum material. Me dá imagens, comandante Hamilton. Bota na tela, bota exclusivo. É isso aí. Vamos colocar esse show que eles contaram aqui e que depois você vai falar melhor, que foi o primeiro show, é isso? Que quando eles voltaram, gravaram o disco, fizeram o primeiro show, ou foi um primeiro show da carreira, como que é? Eu acho que foi o primeiro show da carreira deles, depois que eles ganharam o programa do Bolinha, né? A banda eu tava na bateria, o Álvaro Torrecilhas, que trabalhava na Caixa Federal, era o tecladista, o Julião e Cadu. Tava na guitarra, o Rochinha tava tocando contrabaixo e o Zé Olívio tava no violão. O Zé Olívio tem uma dupla hoje. E foi essa banda que fez o primeiro show. Nós fizemos a abertura do Christian Ralph lá no Ginásio de Esportes. Agora vamos mostrar. Tem as imagens aí bem... Nossa, e foi assim... Eu tava nesse show. Você tava? Pra você ver como é que as coisas vão se encaixando. A esposa do Sandro hoje, ela foi, porque ela era minha amiga, ela foi lá para nos assistir e viu o Sandro, e naquele dia eles conversaram, começaram a namorar, estão casados até hoje. Você vê como são as coisas vão acontecendo? Não tinha nada. Ela foi lá para me assistir. O Márcio vai tocar, tá, na banda, e conheceu o Sandro. Nessa oportunidade. Ajeitou um casamento, já tá feito lá. Mas antes disso você tinha uma banda também, que até o outro convidado que teve aqui foi o Nelson da Mansão Filho. O Nelson. Ele contou que parece que vocês tocaram lá dentro da mansão. Foi uma das poucas bandas, poucos shows ao vivo que teve lá. Sabe como é que é o nome da banda, Rodrigo? É Advogados do Havaí, não é? Não é? Não é não. Essa é outra. Essa é outra. Todo mundo virou juiz, advogado, parecendo engenheiros do Havaí. A nossa banda chamava Subversão Nacional. Se fosse em outras épocas, a gente tava preso. Mas, né, a gente já tinha saído da ditadura. Já viraram advogado. Já para se defender. Mas essa é uma história interessante também de quando a gente formou essa banda. Né, ficou famosa, né? Olímpia, essa época tinha uma tendência de formar banda. Era o sonho de qualquer adolescente. Sim. E aí foi quando eu ganhei o violão, então começamos a tocar. E inspirado lá no pessoal do Terceiro Mundo, que chamava a banda do Zé, do João. E aí a gente tentou formar a nossa banda. Só que era assim, né? Nossos pais não tinham condições de dar um instrumento bom. Então a gente se virava como podia. E aí eu fui, como eu tinha já minha guitarra, que eu tinha ganhado do meu tio, eu estava tocando guitarra. Aí o Décio Carvalho, que é irmão da Patrícia, casada com o Sandro. O Décio Carvalho, ele tocava teclado, o Pedro Salmazo tocava baixo,
e o Guto estava tentando tocar bateria e a gente estava tentando formar esse tipo de banda, né? Só que aí o Décio não conseguiu mais. Inclusive o Décio hoje é cirurgião plástico, ele está morando em Miami, ele está bem lá, despontou, né? E o Pedro tocava, o Pedro também não tinha baixo, ele pegou a guitarra, colocou 4 cordas na guitarra e tocava a guitarra como sendo um baixo, que não dá o mesmo efeito, porque a captação é diferente, é uma coisa, mas era o que tinha. Aí o Gutão não conseguiu de jeito nenhum tocar bateria, né? Aí eu falei, bom, eu já tinha começado lá com o Hamilton, então fui pra bateria. Então aí ficou a banda. Aí veio o Neto Sonsin. O Neto Sonsin também tocava com a gente, que é cardiologista hoje em Mirassol. Ele tá lá. Do Roberto Cabeleireiro. Isso, o Roberto Cabeleireiro. Então essa era a banda principal. Então ficou eu na bateria, o Neto Sonsin na guitarra, o Pedro Salmazo no baixo e o Guto cantando. Essa era a banda principal, né? E assim, eu falo que nessa época a gente tinha já, né? Se fosse hoje, um espírito empreendedor. Porque o que a gente fazia? Quando a gente ia fazer um show, inclusive eu trouxe a cópia daí de uma fotografia dos cartazes, que se der para mostrar para o pessoal ter noção. A gente saía e fazia o quê? Ó, nós vamos ensaiar, ok. Vamos ensaiar, vamos fazer lá, tocar 15 músicas, 20 músicas, que dá para fazer um show de 1 hora, 1h30. Beleza. Bom, a gente precisa de cartazes para mostrar isso daí. Então a gente saía no comércio, todos nós. E assim, essa era a banda, mas a gente tinha os amigos, os agregados, né? Que gostavam também de acompanhar. Isso. Então a gente saía no mercado, aí, no comércio, e pedia os patrocínios para conseguir patrocinar o cartaz e os ingressos, né? Então a gente fazia lá 200 ingressos, 300 ingressos, e isso era tudo patrocinado. Então era Vídeo Kennedy, Roberto Cabeleireiro, Cravo e Canela, que nem existem mais hoje, né? Os patrocinadores eram esses. Mas era o empreendedorismo nosso era esse. Então a gente tinha que tocar, vender, ir atrás de patrocínio, fazer tudo. E era legal isso, porque na idade que a gente tinha, 12, 13 anos... Foi desenvolvendo tudo, sim, né? Olha, que nem a gente fazia. Primeiro a gente conseguia, então, esses patrocínios para fazer o cartaz. Aí tá bom, tá pronto o cartaz? A gente saía em todas as escolas, rodava a Olímpia inteira, cara, colocando esses cartazes e para divulgar. O cartaz era para um show, um evento que vocês estavam fazendo. Sim, era um show. Por exemplo, vocês faziam um show aonde? Além fizeram na mansão, mas faziam... Casa da Cultura, nós fizemos uns par deles. Fizemos hoje, onde os Vicentinos, que é o Cine Bristol, nós fizemos um lá. Sim. Fizemos no Cine Olímpia, onde hoje é o Caputo ali, né? O Chaveiro. O Chaveiro ali. No cinema, isso, né? no cinema ali. Fizemos no Cine Olímpia, fizemos na Fé Nossa, fizemos no Recinto. Fazia um monte de show. Chegamos até a tocar em outras cidades por consequência disso daí. Então, ganhava pouco, divertia muito. Cara, que ganhava nada. A gente ia queria tocar, né? A vontade, o fervor ali era de estar em cima de um palco. Legal. E aí a gente fazia isso. A gente contratava lá. Pra você ter noção, a gente pagava tipo assim, 200 cruzados novos no som que vinha, porque você tinha que ter um som bacana, né? Alugava o som. Alugava o som. Até o cara era de Barreto, chamava Carioca. E a gente alugava o som do Carioca, então ele cobrava lá o valor que ele achava, porque em Olímpia nessa época não tinha, que nem hoje você tem Marquinho, tinha o Milton Micheleto, que tem um som mais pesado, né? O Beto. Então hoje não tem, naquela época não tinha, então a gente tinha que contratar fora. E nós íamos atrás disso, 200 cruzados novos. O ingresso custava 1 a 2 cruzados novos. Então a gente tinha necessariamente
colocar 100 pessoas para pagar o som. Só o som. A gente era empreendedor demais, porque a gente acreditava, né? Acreditava que ia dar certo e ia mesmo. Sim, sim, é isso daí. E era legal, Rodrigo, porque quando a gente fazia isso, por exemplo, a gente ia nas escolas e entrava, cara, falava com o diretor, explicava a nossa situação, que a gente era uma banda, estava tentando... E os diretores de escola autorizavam a nossa entrada nas salas. Então entrava a banda, era muito legal. Entrava a banda e falava, nós somos a Subversão Nacional, nós vamos fazer um show em tal data, e se vocês puderem vir, tá, não sei o quê. E lotava, sabe? Eu lembro de eventos assim, era um sucesso. Era né? legal, era muito agitava bacana. Essa adolescência, essa Sim, juventude sim. olímpia, né? Era muito bacana. E a gente sempre fez isso, né? Sempre estava atrás de fazer alguma coisa diferente. E como é que a gente ensaiava? Então, assim, algumas vezes ensaiava na garagem de casa, outras vezes na garagem do Guto, que era meu vizinho, Guto Sgorlon. Outras vezes a gente ia para algum outro lugar, porque, cara, uma banda... Não, ó... e por incrível que pareça, a gente tinha uma fã de carteirinha. Era a minha avó, cara. A minha avó curtia demais. E a hora que a gente começava a tocar, ela falava: toca Envelheço na Cidade, essa música é a melhor. E ela gostava do Ira, cara. Tinha lá seus 80 anos já e gostava, era apaixonada na nossa banda lá. Então a gente fazia esses ensaios. E aí quando a gente precisava, ó, moçada, encheu o saco, não dá mais pra tocar aqui porque o pessoal tá reclamando, né? Tá, então o que a gente faz? Consegui a Casa da Cultura. Aí a gente, mas tá, e como é que nós vamos levar isso pra lá? Aí entrava o Pavese também gostava. Ou às vezes a gente pagava o frete para levar a bateria, as caixas, coisas. Ou o João Corradini. O João Corradini ajudou muita gente. Trabalha na Olipetinha. Isso, o João também, ele tinha uma piruinha lá. Quando estava disponível, ele botava lá dentro e levava para onde a gente ia ensaiar. Agora, uma coisa interessante que a gente fazia, como eu estudava no Silva Melo, e no Silva Melo, nessa época, do muro para baixo, não tinha casa, não tinha nada, né? E aí eu fui lá conversar com a diretora, e a diretora autorizou a gente ensaiar lá na última sala. Então a gente ia ensaiar na última sala. Mas final de semana. De final de semana, de final de semana. E aí, e como é que nós vamos levar? Olha como que são as coisas. Hoje você lembra, até um dia a gente se reuniu lá, a banda antiga, e tava lembrando dessas coisas. A gente pegava carriolas, botava as coisas em cima, cara, e descia a rua ali, que morava 3 quarteirões da escola. Aí a gente levava tudo E depois trazia tudo de volta. Isso que é vontade. Isso é vontade, mas sempre com os agregados, né? Tinha o Fred, tinha o Neto. Então tinha assim. E a banda foi passando por transformações, né? Então essa daí foi a formação original. Depois o Neto foi estudar, que aí ele passou em medicina. Nesse meio de tempo, o Neto Mazitelli, que hoje também é juiz, né? Hoje é juiz de direito. Juiz de direito. Muito amigo nosso também, era da nossa turma, também tocou com a gente. O Alexandre Garcia, que também hoje é médico, se eu não me engano, é pneumologista. Só um sério, hein? Aí ele foi para a Unicamp, também saiu, mas a gente continuou, sabe? Aí o Netão saiu, entrou o Laerte Pessoa, e o Gutão também, quando ele tinha passado um concurso de oficial de justiça, ele foi para São Paulo e veio o Cacá Matias. Filho do Bibi. Filho do Bibi. Da rádio. Aí essa formação, teve uma passagem do Duran também, que era o Capitão Duran daqui de Olímpio, também tocou na nossa banda. Mas essa formação se perdurou, que era eu na bateria, o Pedro Salmazo no baixo, o Laerte na guitarra e o Cacá cantando, e aí veio o Álvaro, né? O Álvaro também tá com a gente desde aquela época no teclado. E essa formação foi a que girou, né? Infelizmente perdemos o Cacá, né? Então, cara, eu fiquei muito triste com isso daí. O dia que eu soube O Cacá era um cara diferenciado. Ele pegava o microfone e a gente até brincava, né? O Cacá, quando a gente ia fazer show com ele, você podia só tocar 3 músicas.
Porque das 3 músicas ele fazia 2h15 de show, mais ou menos. Porque ele puxava uma na outra, cara, e engatando uma na outra, e a gente tocando, ia fazendo os acordes, ele vinha junto e, cara, era muito bom. Ele era um cara, artista. Ficava na rádio, né? E olha, Rodrigo, até um pouco tempo antes dele falecer, nós nos reunimos, essa banda de novo, essa formação. Eu, Pedro, ele, o Álvaro e o Laerte. E voltamos a ensaiar lá em casa, no meu estúdio. Agora, pouco tempo. Aí até numa ocasião dessas daí, ele falou, pô, vou ter que fazer uma cirurgia de coração, tal, não tô legal, mas eu tô com medo da Covid, então eu vou esperar. E a gente foi tocando, já foi começando a ensaiar de novo. Aí numa dessas oportunidades, a coisa eu acho que deve ter dado algum problema, ele teve que fazer essa cirurgia. Aí foi pra lá, pegou a Covid e aconteceu o que aconteceu. Aí a gente ficou muito triste. A gente tá tentando voltar de novo, mas sem o Kaká é complicado, cara. Ele era o gás nosso. Tem sempre aquela lembrança. É difícil, cara. Era mas uma pessoa muito querida. A gente traz a banda, cara. Opa, mas nós estamos voltando. A gente. Nós vamos fazer. Vai ser legal, cara. Vai ser legal, se Deus quiser. Isso aí, ó. E falando em banda, né? Você contou bastante aí da Subversão, de todas essas coisas que dá saudade nos olimpienses aí. E onde é que foi no meio dessa estrada aí que aconteceu o teu envolvimento com o Festival do Folclore? Mais precisamente com o grupo Godap, né? Que é o grupo que você faz parte. Sim. É isso. Quanto tempo de Godap? 39 anos. 39 anos. 39. Então foi junto, algumas coisas passaram junto. Foi 39 isso, 39 anos. Porque foi assim, como eu comecei a tocar e já estava despontando, né? A gente tinha banda, então alguém conhecia a professora Cidinha, dona Cidinha Manzoli, né? Que eu tenho como uma mãe também, porque ela foi, né? Uma mãe para mim. E aí eu tinha 11 anos, eu estava no primeiro colegial e ela dava aula para mim de desenho geométrico. E ela chegou lá, depois acabou a aula, ela chegou para mim e falou, olha, eu sei que você toca violão, você não quer ir tocar com a gente lá no Godap? Uai, eu vou sim, gostaria muito. Explica, porque a gente vive tanto isso aqui em Olímpia, mas pode ter gente que está assistindo de fora. Uhum. E explicar o que é o Godap, para que serve, o que é esse grupo. Vamos lá, o Godap ele foi fundado em 1966 pela professora Cidinha, dentro do Capitão Narciso, junto com o professor Santana, que eles precisavam formar um grupo, né, para que então se apresentasse nos festivais de folclore. Então surgiu essa ideia de formar esse grupo. Daí a professora Cidinha foi pesquisando sobre as danças, sobre o que ia acontecer, e aí se fundou esse grupo de danças, e aí começou a tomar força, e ele existe desde 1966, como eu falei, e assim, viajou o mundo, né? E nessa, né, é que eu te falo, né, como eu disse inicialmente, Rodrigo, eu ganhei o violão na figurinha, aprendi a tocar, mudou minha vida, e por essas e outras eu conheci 8 ou 9 países tocando violão no Godap. Tua função lá, lógico, além de outras coisas, a principal, você participa da parte musical. Sim, eu sempre toquei, nunca dancei. Então eu sempre tive à frente do violão. Eu e o finado amigo Boy, né? É outra pessoa que eu amava de paixão, cara. O cara era um cara sensacional. Tony Boy. O Tony Boy. E a gente tocou junto 36 anos, né? Imagina. Então era assim, eu tava tocando violão aqui, eu olhava pra ele assim, ele olhava pra mim, eu já sabia pra onde que a gente ia, o que a gente ia fazer. Era uma cumplicidade espetacular, sabe? Como dizia o Christian Ralph, basta um olhar. Simples. Era apaixonante assim mesmo, cara. Era mesmo. Porque o Boy era um cara sensacional. Eu gostava demais de tocar com ele, cara. E aí vocês foram, se apresentaram, viajava não só no Brasil, como fora também, né? Sim, no Brasil nós participamos de muitos festivais, cara. Muitos festivais aí.
E aí a gente teve oportunidade em 1997. Nós fomos convidados a participar dos 500 anos do Padre Anchieta na Espanha. Na verdade, nós fomos para as Ilhas Canárias, né? Que é na costa da África ali. Aí nós participamos desse festival e aí a gente conseguiu, com a participação desse festival, autorização para fazer o Festival Internacional aqui em Olímpia, né? Foi um sucesso também. Que foi um sucesso. Hoje não existe mais, né? Talvez volte, talvez volte, mas eu acho que teve, não sei se foram 10 ou 11 edições do festival. Muito legal, recebia grupos de todos os países, né? De todos os países. Então, nessa viagem que a gente foi para a Espanha, a gente adquiriu o direito de fazer o festival aqui. Foi quando nós começamos a fazer. E eu também já fui presidente desses festivais, né? Então a gente fazia tudo voltado. É engraçado, Rodrigo, que nem a gente teve aquele grupo italiano, Sbandiatori, um negócio assim, que é aqueles que jogavam as bandeiras. Esse grupo, ele fez a abertura das Olimpíadas de Seul. Um grupo, então, renomado. O grupo é renomado e caiu de paraquedas em Olímpia. Sim. Entendeu? As oportunidades que se tem, cara, quando se tem a cultura... Troca de cultura, conhecimento. Isso é fantástico. Ganha até uma pizzaria por causa disso, sim, né? Então... Tem um italiano que, você sabe disso? Ficou um italiano aqui morando em Olímpia e montou uma pizzaria aqui, o Amedeu. Ele casou com a... Hoje ele não está mais aqui. Não está mais aqui. Mas ele montou uma pizzaria e ficou bons anos aqui, fez pizza. Teve... Porque ele veio dançar num festival dele. O grupo dele veio, ele se apaixonou pela Luna e falou, não vou voltar. E ficou. Casou, montou a pizzaria e ficou aqui. Oi, vocês foram até pro Japão para se apresentar? Nós fomos aqui, eu acho que é nessa ordem. Espanha, França, Japão, México, Chile, Alemanha, República Tcheca, depois voltou de novo para Espanha, aí assim, né, Argentina, Paraguai, essas coisas assim, né. Mas a gente foi para o Japão e assim, o Japão... E lá o que foi? Que tipo de evento vocês foram participar? Nós fomos também para esse festival de folclore, né, e que também é como a gente tinha aqui em Olímpia, tinha lá no Japão também. E lá, assim, foi bem emocionante, porque, até lembrando de uma passagem, isso porque eu até acho que tem umas fotos aí que depois vamos ver se a gente coloca também aí, né? Que a gente foi no Museu da Bomba de Nagasaki. Nossa, cara, assim, é chocante, sabe? É chocante mesmo, mas o que mais marcou, assim, nós fomos fazer uma apresentação junto com os holandeses, com um grupo holandês lá, o pessoal tomava uma cerveja, cara, eu vou te falar, e os caras eram bons, viu? E a gente ficou todo num alojamento, né, e teve um dia, que eu posso até contar isso, porque foi engraçado, mas a gente foi, junto com esses holandeses, a gente foi fazer uma apresentação, tipo um abrigo dos velhinhos lá, né? Os japoneses. Bom, primeiro que eu sou alto, todos eles batiam assim na barriga, então eu destacava, né? Mas foi emocionante porque a gente estava fazendo... Parecia o meu malvado favorito. Parecia, verdade, cara. Mas você tinha cabelo, né? Não, esse eu tinha um pouquinho ainda. E aí a gente estava nessa apresentação e a gente viu um monte de velhinhos lá, né, japoneses sentados. E aí depois a gente foi falar com a nossa intérprete, né? E aí ela falou assim, olha, esse pessoal que tá aqui, eles são remanescentes da bomba. Nossa. Ele falou, né? Ela falou. De conhecer então, mas o mais emocionante que eu cheguei até a chorar mesmo, chorei, cara. Ele falou, ó, aqui estão os que estão bons. Só que você tá vendo essas câmeras aí, elas estão filmando para aqueles que estão nos leitos, que estão sem braços, sem pernas. Mutilado de guerra. Mutilado pelo efeito da bomba atômica. Coisa triste. É triste, cara. E ao mesmo tempo, te faz pensar, né? Isso que era, Márcio? Isso foi no ano de 2000.
E te faz pensar, né? Porque olha, né, onde você tá, o que você tá fazendo. E aí depois que a gente soube que tinha lá o pessoal, né? Tudo lá complicado, né, cara? Porque o efeito da radiação arrebenta com a pessoa, né? E aí a gente ficou triste, cara. Mas mesmo assim aí nós demos sangue mesmo pra falar assim, ó, essa é pra vocês. Essa daqui a gente tá fazendo pra mostrar para vocês que a gente tem que né, não pode existir guerra, cara. Não existe porquê disso, né? Exato, é horrível, né? E a gente teve na NHK lá, na televisão também. TV acho que mais famosa do Japão. Como se fosse uma Globo lá, né? Certo. E nós nos apresentamos lá e lá foi concurso. E aí nós perdemos até para os Estados Unidos, mas nós ficamos em segundo lugar. Porque os Estados Unidos foi com um sapateado lá que era coisa de louco. O pessoal flutuava, não tinha jeito, né? Muito bom. Muito bom. E a gente pegou em segundo lugar pelos jurados lá. E foi legal também, porque tinha mais de 70 países e nós ficamos em segundo. Quer dizer, o folclore brasileiro é muito rico. O folclore brasileiro representa muito, é bonito. E lá no Godap vocês fazem várias danças, né? Não é só uma, assim. O Godap hoje, ele dança de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Tudo que tem. Coletânea da cultura brasileira. Sim. Isso. Então a pesquisa foi feita em cima disso. Cada grupo que vinha, olha, dá pra gente fazer isso, dá pra gente... Então a gente mostra, né, um pupurri ali de várias danças. Leva o Brasil em todas essas oportunidades aí, mostrou. Mas teve uma dança que deixou o Godap mais famoso de todas. Teve. E essa bombou na internet, já é da geração mais nova. É a dança do bambu. Essa eu vi e estourou no Brasil, né? Sim, no Brasil e na Europa. Você viu porque Vi. teve 25 milhões de acessos nessa... Inclusive até YouTube, cara, mandou mensagem, a gente quer ver isso aí. E assim, por consequência disso, né, deu 19 milhões de acessos no Brasil e 6 milhões na Europa. 25 no total. Milhões de acessos. E daí vocês foram convidados para vários programas, né? TV. Foi, por consequência... Para onde vocês foram? Conheceram o quê? Nós fomos... Qual foi o primeiro? O primeiro foi a Fátima Bernardes, lá no Projac, no Rio. Vocês foram. O grupo de Olímpia foi tudo lá. Foi. Rapaz, eu e a dona Cidinha, porque tem que levar os bambus, então teve que levar no ônibus. Teve o pessoal que foi, mas eu e a dona Cidinha nós fomos de avião, né? Aí chegamos no Rio, rapaz, tava lá assim, papelzinho, Globo, Márcio Diniz, professora Cidinha, falei, meu Deus. É importante. Olha como é que nós estamos aqui. Aí chegamos no hotel, vocês são da Globo? Acho que sim, né? Mas foi bacana, foi um negócio bacana. E aí nós fomos, né? Nessa primeira oportunidade foi na Fátima Bernardes. Aí depois o produtor do Legendários tinha visto na Fátima Bernardes, chamou a gente, então a gente foi. Fátima Bernardes, Legendário, Ratinho, Silvio Santos. Qual foi o outro que nós fomos? Você foi no meu programa? Eu fui. Eu te dei dinheiro? Deu, Milão. Deu Milão. Teve prêmio? Teve prêmio, Milão nós ganhamos. No programa tem prêmio, mas você tá pensando o quê? É só o Ratinho que não dá, eu dou. O Ratinho deu também, Milão. Ganhamos Milão lá também. Foi no Topa, não topa? Não, nós fomos no Sevilha nos 30. Sevilha no centro do Faustão. Do teu concorrente. Também foi. E depois, Magali, se tiver como, coloca aquelas fotos que a gente tem nos programas aí, tem bastante coisa tem. do arquivo pessoal aí, viu? Tem. Que o Márcio vai ceder pra gente aí poder expor no vídeo. É bacana, porque mostra mesmo que o grupo decolou, né? Foi uma dança muito difícil. É muito difícil, cara. Primeiro que você tem que ter preparo físico. Que fica pulando o tempo todo lá, né? Eu, por exemplo, até antes da Covid eu não dava conta de fazer aquilo lá, não. Porque muito menos. E assim, se você abusar, o tornozelo vai embora mesmo. Porque o bambu pega exatamente nos dois assim. E já viu? Já. Eu já vi. Imaginador. Eu já vi. E dói, hein? E dói. E aí, que legal. Isso é uma oportunidade que, mais uma, né? Que a música te levou, que o Godap te levou. Conhecer o mundo, conhecer programas, as TVs mais famosas do Brasil, do mundo. Sim.
que transformou a tua vida aí. Então, e aí É eu uma volto. dança de fé, na verdade, né? Tem que acreditar que vai dar tempo de. E não vai pegar o bambu, É uma dança de fé, é verdade. Muito bom. Mas você vê, né? Depois, e a gente volta naquela mesma coisa. Eu ganhei o violão na figurinha. No álbum de figurinha. No álbum de figurinha. E olha só tudo que aconteceu na minha vida por causa desse violão. Às vezes até é repetitivo, mas a gente fala, tem que acreditar nos Tem, sonhos cara. e nas coisas, porque a gente não imagina, né? Quando você é Não. uma criança, um adolescente, que tanta coisa vai Não, acontecer não. na vida da gente, né? Era o teu propósito, né? Eu acho que sim. Levar alegria, cultura e conhecimento pessoal. E hoje eu continuo tocando. A gente faz a missa das 7 lá na matriz de Nossa Senhora Aparecida, que hoje é... Através da música também participa da igreja, Sim, né? sim. Na mesma época que eu comecei a tocar no Godap, eu comecei a fazer a missa, eu fazia lá na Santa Rita. Depois eu também passei na faculdade, aí eu tive que parar, porque eu só tinha o domingo para descansar. E aí eu fui, mas eu sempre toquei, e até hoje, já toquei no grupo de oração por muito tempo, mais 8 ou 9, 10. Parabéns. Uns 8 a 10 anos. Bela história. E E tem uma história muito boa também relacionada a isso, que eu soube há pouco tempo, conheço a música, que é uma música que vocês fazem geralmente a abertura do Godap. Como chama a música? sim, Orgulho Paulista. Orgulho Paulista. Essa música é de quem? Essa música, a letra é minha, É sua. e a música é do finado Boy e minha. Nós fizemos para participar de um festival em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então vocês não tinha essa música, eu achava, Não. anteriormente eu achava que essa música era ou de grupos folclóricos, Não. coisa, ou até parece uma coisa do estado, assim, né? Não, mas Então, essa música é nossa. Tão original, tão autêntica que E ela olha, é. Rodrigo, como eu escrevi isso, se eu te contar... Conta então, né? Agora vai ter que eu vou ter que contar, né? Vai. A gente estava ensaiando justamente para ir para Passo Fundo, no festival lá. E aí a dona Cidinha chegou para mim e falou, olha, nós precisamos de uma música que represente São Paulo. Porque nós estamos indo para outro estado e a gente precisa falar do nosso estado. Porque quem tem conhecimento, que vê o folclore, quem tem o folclore aqui, você vê que o gaúcho, ele chega aqui, ele canta os pampas, o pessoal de Minas Gerais chega aqui, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece que é famosa, né? O do Paraná vem e fala da gralha azul e papapá. E nós não tínhamos uma música que representasse o estado de São Paulo. E aí lá a dona Cidinha comentou comigo, aí eu fui para casa e aí eu voltar, né? Porque a gente estava num ritmo de ensaio bem grande e precisava ajustar tudo. Voltei, fui para casa, fui tomar banho debaixo do chuveiro. Falei, caramba, por que né? A gente não tem uma música. Por que eu não escrevo uma música? Aí eu comecei, né? Tomando banho, São Paulo, mar, indústria, cana-de-açúcar, laranja, todo mundo vem para cá, a gente faz parte de uma nação, nós tivemos a Revolução de 32, então quer dizer, dá para escrever em cima disso. Aí saí do banheiro, peguei um papel e comecei a rascunhar isso tudo. Rascunhei a letra, né? Falei, é isso aqui. Aí chegamos no ensaio novamente, o boy tava lá, boy, senta aqui. Fiz uma letra. Vamos lá, porque aí você tem que ajustar as frases musicais, né? Porque não é toda palavra que você consegue cantar, né? Então aí eu queria assim, vamos fazer um ritmo até. A gente se espelhou naquele do Boi Vermelho, né? Naquele ritmo mais ou menos. E aí em cima disso daí a gente foi costurando. Aí saiu a letra do Orgulho Paulista, né? E não sai um pedacinho ao vivo aí? Sai sim. Tem um violão aí? Pega ali, por favor. Vamos fazer o refrão dela aí. Se não for muito, né? Vamos muito, fazer. É legal. Vou pegar aqui. Pega aí. Aí, vamos lá. Você tinha que ter trazido o violão, o original. Nossa, não dava pra tocar naquele lá. Tenho orgulho de ser paulista, vivendo em comunhão,
erguendo a bandeira, gritando, faço parte do Brasil nação. Essa daí é a música. Muito Vamos bem. aplaudir! Então, Muito bem, parabéns, cara. E eu fiz soube Valeu. há pouco tempo disso aí, que você tinha um dos compositores da música, É, que é uma música que é impossível. Quem já veio uma vez no Festival do Folclore não tem escutado. ela gruda, né? É Tem uma ouvido. música que gruda. O refrão dela é muito forte. E fala exatamente de tudo De que é do tudo Paulista aí, né? Você nunca tinha escrito música assim, ó, Marcinho? Não, eu não tinha. Outro tipo de composição, não? Hoje eu tenho lá algumas letras, mas eu nunca pus música, mas essa daí é o do Godap, de saída também do Godap, fui eu que fiz também. Mas essa daí foi inusitada e foi muito legal. E muitos compositores que eu já vi em entrevista assim, é muito parecido o processo criativo. Às vezes vem a ideia, você não está nem parado pensando naquela música, né, que você vai fazer. É. Geralmente no banheiro. Né? Tomando banho, você teve uma ideia, saiu e anotou na hora. Porque Na senão hora. Porque senão aquela ideia tinha... foge e acaba perdendo. É. Você fez e foi um sucesso. É um sucesso. Essa música hoje ela virou lá, né, um hino do folclore lá, junto com as músicas que tocam, mas essa é uma música marcante. Marcante. Ela- Todo mundo já ouviu alguma vez. Inclusive esse grupo da Itália, eles queriam que fizesse a música em italiano, mas eu não sei, né? Mas eles levaram, fez gravar. O Milton, na época, teve que se rebolar lá para conseguir fazer uma gravação para eles levarem para a Itália. Porque... Só que ela tem tudo a ver com a história de Sim, São Paulo, do Brasil. sim, Não dá sim. pra Mas eles transportar gostaram, pra outra, né? Mas Mas eles foi gostaram muito- da sonoridade. né? Isso. Muito E bom. foi muito bacana, sabe? Márcio, eu imagino que anos de folclore, anos de envolvimento, você contou da Cidinha Manzoli, o grande nome também, né, outro grande nome além da Dona Cidinha, Professor Santana, você teve o prazer de conhecer e conviver. Cara, eu tive. O professor Santana era um cara fantástico também. E assim, quando eu estudava no Silva Mello, eu tive aula com ele na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Você série. ainda dava aula de português. Ele dava aula né? de português. Era um caderno por mês, né? De verbo e análise sintática. Exigente. Exigente. Isso também, na minha carreira profissional, ajudou bastante, porque você policia e você consegue, né, fazer as concordâncias. Isso daí foi muito bom. Mas o professor era um cara ímpar, né? Quando eu estava na 5ª série, e eu era um bom aluno, e ele tinha ele gostava de pegar os melhores alunos e que auxiliasse ele lá na prefeitura com o folclore. Já começou daí o meu gosto pelo folclore. Então eu fiquei ajudando ele 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. E aí já na 8ª eu estava tocando violão. Aí, inclusive, eu cruzei com o Sandrinho na Casa da Cultura muitas vezes, ele tocando uma música, eu tocando outra, então foi bacana, Mas eu conheci o professor de perto e eu ajudava. Inclusive eu tenho uma foto, eu acho que eu vou enviar para vocês também, porque eu não tenho nada de modelo, mas eu era o modelo do professor Santana. Então era assim, nós vamos fazer uma matéria sobre figa, né? Aí vai lá, não, quem que vai tirar a fotografia? Põe um relógio na figa e aí eu tenho essa foto que eu vou te mandar. Então é assim, nós vamos fazer uma matéria sobre chapéu de palha. Lá vai o Márcio tirar o chapéu de palha. Então, nesse período da 5ª, 8ª série, que eu não lembro os anos agora que foram, mas tudo que tinha na revista do folclore era eu que tava lá. Tava lá, mas o professor era uma figura. Por outro lado, o privilégio de ter convivido e Sim, aprendido cara, muito. sim. E o professor ia muito em casa também, porque na época tinha a Dona Rosinha. A Dona Rosinha era que fazia as flores o pessoal mais velho vai conhecer, de artesanato. E a Dona Rosinha era muito amiga da minha avó. Então a gente já tinha até uma cama para ela, porque ela ia para casa lá e ficava lá alguns dias, né? E o professor ia visitá-la. E aí ele, 3 por 4, e o professor era maluco, né, cara? Ele era um cara
Ele gritava, ele era uma figuraça, era muito legal conviver com ele, sabe? Fora do e palco olha, ali, né? Pra quem não sabe, professor não come nada com ovo, não comia, né? Nada? Nada. Tudo que tinha ovo ele odiava. E ele sentia de longe. Tanto é que minha mãe, numa oportunidade, fez um bolo que tinha ovo, que ele bateu o nariz e falou, não como, tem ovo aqui. Mas era a opinião dele. Era a opinião dele. Não gostava. E aí, inclusive, Rodrigo, quando nós fomos para a Espanha, em 97, ele foi com a gente. Ele tinha uma opinião bem clara sobre isso, né? Trocadilho, né? Entendi. Opinião gêmea. Olha o outro trocadilho. Puxa vida. Mas vocês foram aonde? Na Espanha? Na Espanha. Nós estivemos juntos lá na Espanha e ele sofreu um pouquinho lá com a comida, coitado. Porque tinha ovo e era uma base lá, era ovo, né? Então ele deu uma refugada lá. Mas foi muito legal, porque tava com ele, né? Diversão espetáculo. garantida. Devia gostar de pizza portuguesa bastante, né? Bastante. Muito bem. Pô, mas quanta história, quanta tem coisa que bastante se história. for contar tudo aqui, vão ficar uns 3 programas aí, né? Ah, com certeza. Mas Com certeza. deu pra ter uma ideia de quanta coisa aconteceu boa. Coisa boa. E oportunidades, né, Rodrigo? A gente tem que abraçar, né? Tudo que aconteceu lá na minha vida, voltando a falar, desde o violão até tudo que aconteceu, oportunidades, porque a gente era limitado em questão financeira, né? Nós nunca passamos fome, graças a Deus. Mas assim, não tinha para esbanjar, né? Só que eu consegui aí, 8 países tocando violão. E continua advogando no escritório? Sim, tô lá. Nós somos em 7 advogados no escritório. Meu irmão mais velho, Pedro, meu sobrinho, Rafael, e eu, o Caio, o Felipe e o Paulo. Estamos todos lá. E o Sandrinho. O Sandrinho também trabalha com a gente lá. Sandro dos o Sérgio Sandro, Sandro. Tá com a gente lá. Você viu? A vida dá volta e tá ali. Então, rapaz, música na advocacia. Você vê, eu falei pra ele, aqui no escritório, a gente só aceita quem toca alguma coisa ou canta alguma coisa, senão não vai. Que legal. E ele foi com a gente. Muito bom. Bom, Márcio, e aí, uma coisa que aconteceu, todo mundo sabe, foi uma notícia, né, conhecida de toda, pública, né? Sim. Você passou, assim como várias pessoas passaram, pela Covid, essa doença que acabou tirando, infelizmente, a vida de tanta gente querida, né? E agora nós estamos numa fase bem melhor. Graças tem a Deus. Vacina, tem tudo, mas você enfrentou e tem uma história de superação, de resiliência muito grande por causa disso. Sim. Aí, assim, eu queria até deixar à vontade se você quiser falar disso ou não. Eu falo, sim. Eu acho que eu tô aqui como um instrumento também, Rodrigo, porque o que eu passei, e tô até vendo Nossa Senhora ali, essa questão, meu amigo, é Deus, sabe? Eu tô aqui por orações de todos vocês e porque Deus assim permitiu, porque do dia 24 para o dia 25 de dezembro, os médicos autorizaram até que eles entrassem na UTI para me ver. Você ficou quantos dias internado? 28 dias entubado, 42 no total. Desligado do mundo, e você não sabia nem o que estava acontecendo. Tanto é que a hora que eu voltei, que eu perguntei pro enfermeiro que dia que era, que ele falou que era 10 de janeiro, eu achei que ele tava brincando comigo. Porque não tinha essa impressão. Não, a impressão é que eu tinha dormido umas 8 horas, 10 horas, né? E tava acordando. Porque fazia quase 30 dias que eu tava lá. E você estava em Olímpia ou Rio Preto? Eu estava em Rio Preto, no HB. No HB. Estava lá, com a equipe médica lá. E, assim, foi bem difícil, né? Porque, como eu disse, do dia 24 para o dia 25, eles ligaram e falaram, fizemos o que tinha que fazer, né? Então, chamou a família, daqui para frente, ele lá em cima que vai coordenar as coisas, porque nós não temos mais
termos de medicamento, de procedimento, não tem mais o que fazer. E as coisas vão se complicando, né? Cada vez Sim, mais. aí- Muito tempo de hospital, muito tempo de UTI. É, Uma doença nova, teoricamente, também. Pouco conhecida. né? e como eu estava entubado, e isso daí é uma janela para pegar tudo, né? E aí eu peguei superbactéria, peguei fungo, a função renal foi bem difícil de superar e quase que me levou a óbito mesmo. O que Mas, aconteceu nessa virada? cara, eu acho assim, acho não, tenho certeza, né? Foi coisa divina. Eu falo que eu sou um milagre andante, né? E assim, superação, até porque eu acho que foi mais uma vez também a música que me ajudou nisso aí. Porque eu não sei se vocês sabem a história, nesse dia 24, a minha esposa foi, né, pro hospital e levou um vídeo do meu filho tocando uma música para mim e colocou no meu ouvido. Eu tava em coma induzido, né? Coma induzido, que é o neurobloqueador que você apaga, né? No entanto, a hora que ela colocou no meu ouvido, o meu batimento cardíaco foi lá em cima, começou a bater assim, totalmente, né? E eu comecei a ficar agitado, mesmo com aquela medicação que é muito forte, você não movimenta, mesmo assim eu comecei a ficar agitado e comecei a chorar e De arrepiar. de arrepiar, e tentava abrir o olho e tentava achar o Guilherme, que é meu filho, né? Que tava na música do Que violão. estava na música do violão. E aí depois disso, até minha esposa falou que a enfermeira chegou, falou, ó, são a tua família, eles estão aqui, né, pra te ver e tal. E eu fui acalmando. Aí no dia seguinte, o médico ligou, né, pro meu irmão de novo, meu irmão que ficou com o número porque é uma pessoa só, né? Minha esposa tava transtornada, coitada. Um beijo pra ela, Luciana. Olha lá na câmera, lá, manda um beijo. Beijo pra você, Lu. Te amo. E aí, ela falou, né? O médico falou assim: o que vocês fizeram? Né? Eu falei, mas por quê? Pô, de ontem pra hoje ele melhorou 50%. Depois disso aí. Depois desse áudio, né? Impressionante. Foi 50%. Aí 4 dias depois eu tava estubado, cara. Saiu do Tubo e assim, ele falou assim, a gente não consegue explicar, porque ele tava indo embora. Tanto é que o médico falou que eu subi e desci umas par de vezes. Tá indo embora mesmo, não tem mais o que fazer. A fé das pessoas E o e tua filho, força. né? E a força, a voz do... Motivação do Motivação. E Guilherme, aí que eu você também voltou. amo muito. Voltou, mas aí teve muito desafio, né? E aí, cara. a hora que você voltou, o que foi a sensação? Olha, Rodrigo, pela intubação desses 28 dias que eu fiquei aí, eu perdi 30 quilos, né? E assim, você perde massa muscular. Então eu fiquei arrebentado, né? Eu não conseguia mexer o dedo. Então assim, você sai numa situação deplorável, sai de fralda, banho é na cama. Eu fiquei 2 meses deitado, porque eu saí com uma escara muito grande, né? Aí depois que eu fui para uma cadeira de roda, depois que eu fui para o andador, então foi assim, foi bem complicado de superar, né? Passo a passo, um aprendizado, tudo de novo. Tudo de novo. Eu aprendi a comer, eu aprendi a escovar dente, eu aprendi a andar, eu aprendi tudo de novo. Tudo, igual criança. Né? E aí você saindo de uma... como eu até falo, né? Você sair de 100 por hora para 0, é difícil, cara, você começar... Né? Nossa! E quem conheceu o Márcio sabe daquele agitado, né? Então, aí, ó, é acelerado. A cabeça tá boa, mas o corpo não tá respondendo. Mas graças a Deus a família foi muito importante nisso daí, né? Todos que estavam, os amigos que estavam ao redor, quando você começa a superar, né? E a primeira oportunidade, que eu consegui sentar na cama, porque nem isso eu estava fazendo, foi até eu toquei uma música no violão. Essa foi um vídeo que saiu na internet. Foi. Eu vi. E teve 8.000 acessos, cara, pra você ver. Tanta gente torcendo. Tá torcendo. E assim, teve gente que falou, nossa, eu chorei muito quando eu vi,
por você estar do jeito que estava, né? E assim, e foi a primeira... Cara, eu sentei na cama e falei, pega o violão pra mim, Luciana, por favor. Eu preciso agradecer todo mundo. E eu cantei essa música. Foi o dia que a gente viu que você estava bem. Foi. E agora, nossa, te ver assim ó, muito melhor, né? Graças a Tá Deus. 100%. Graças a Deus. Muito feliz mesmo de te ver assim. Saber que em breve você tá nos palcos aí. Se Deus quiser, esse ano eu já vou tocar, se Deus quiser. Folclore tá aí, opa, nós vamos começar a ensaiar já. Tem que celebrar. Tem que celebrar. Eu falo que eu tenho 2 certidões de nascimento, né? Com certeza. O de nascimento mesmo e a do Renascimento. o renascimento, E que mensagem fica isso para os que estão assistindo, ou para quem está começando, né? E às vezes fica reclamando aí da vida, das coisas. O que você manda de mensagem? A mensagem é superação. Você não pode abaixar a cabeça nunca. Sabe? Que isso não faz parte da nossa vida. Nós não nascemos para desistir. Nós nascemos para lutar. A gente já nasce lutando, né? Desde ali do óvulo, do espermatozoide, você já está lutando para ser o primeiro a chegar. Então é uma superação sempre. Você tem que erguer a cabeça. São dificuldades? Todo mundo vai passar. Isso todo mundo passa. Ninguém está ileso a isso. Mas, no entanto, você tem que superar. A vida é maravilhosa, cara. É que nem eu vi uma frase lá, a vida é uma só. Não é a vida é uma só, a morte é uma só. A vida é todo dia, né? A vida é isso. Agora a morte é uma só. Morreu, morreu. Não só no direito, na tua vida particular foi baseado em grandes processos, né? Outro trocadilho, né? Sim. E você venceu eles. Verdade. E sem falar que a gente já tocou também, né, amor? Já tocamos, já conheci teu estúdio. Então. Conheci tua bateria gigante lá. Tá maior. Aquela caixa lá. Tá maior. Tá maior? Tá maior. Precisa lá rever de novo. Conhecer. Verdade. Eu fiquei tão emocionado com isso aqui, eu comecei até a falar do cabelo mais normal aqui. Aí, ó. Não, mas olha, de emocionar, cara. Eu fiquei arrepiado aqui também. Você percebeu, mas é impressionante a tua história e uma alegria. Eu te conheço desde aquela época e vi tua trajetória toda. Vi até ensaio quando você morava ainda na tua mãe, porque eu tinha meus amigos ali próximos. Sim. Então... Você ligou pra polícia também? Você vai reclamar dele? Já fala agora. Já. A gente curtia, tava lá ouvindo. O Rodrigão gosta não. Ó, eu não posso falar. Ele não ligou, mas teve uma vizinha lá que ligou, cara, ligou. Não vou falar o nome. Não posso falar o nome. Mas que ela ligou. Foi mais de uma. Mas faz parte. Cara, faz parte. Já te vi com o Sérgio Sandro, vi em vários shows, né? Você fazia também show. Você me contou um dia que você estudava, também fazia para ajudar nos cursos de estudo. Então, é uma vida de luta. É uma vida de luta. A gente, nessa época aí, quando eu trabalhava na loja de material de construção, justamente para pagar a faculdade, né? Então não sobrava mesmo, até faltava, né? Aí eu falei assim, ô Pavese, Ricardinho Santana, meus amigos aí que tocam, Fabião, vamos fazer um H aí num barzinho aí e tal, não sei o que, a gente ganha um troco, come um lanche, toma uma coca, tá ótimo. E fazer showzinho de final de semana. Fazer é isso daí que a gente passava, né? Parabéns pela história, parabéns pela tua superação, que é incrível. Valeu, obrigado. E mais uma vez, obrigado por estar participando aqui com a gente, que é isso que a gente quer, resgatar histórias, né, que o Olímpia tem, de mais preciosa, de pessoas importantes nessa história, que você faz parte dela com certeza. Sim, eu amo isso aqui, eu amo Olímpia, cara. Que bom. Essa Olímpia, aqui foi meu berço, né, nasci aqui, a família toda nasceu aqui, então a gente tem um carinho muito especial, né. Num episódio que a gente fala de tanta gente, Professor Santana, Cidinha Manzola, Sérgio Santos, bom, enfim. Eu estava envolvido em tudo. Em tudo. Você tava lá. Com certeza faz parte. É a Rainha Elizabeth de Olímpia. Eu só não tenho a mesma idade. O que foi mais difícil, aprender a tocar ou passar na prova da OAB?
Aprendi a tocar, aprendi sozinho, cara. Passar na prova tem que estudar. Não tem jeito. Tá vendo? É. Mas é isso aí. Então eu vou me despedindo por aqui. Você quer deixar alguma mensagem para alguém mais importante? Você já mandou para sua esposa? Fica à vontade aí na câmera. E agradecer a todos aí que oraram por mim, né, enquanto eu estava naquela situação delicada. E pedir, né, que continuem orando por aqueles que precisam. E mandar mais uma vez um beijo para a Luciana, para o Guilherme, que eu amo muito, né? Os dois. O Guilherme tá aí. É o comedor de moreninha. Ele já perguntou, vai ter moreninha depois da gravação? Então, aí, Enganaram ele. ele veio por causa disso. Vai mandar por Sedex, viu? Isso aí. Mas é isso. E agradecer a vocês aí pela oportunidade de a gente contar um pouquinho da história, né? Importante, mais uma vez, parabenizá-lo, Rodrigo, pela iniciativa, né? Juan, meu amigo músico aí também. Você também é músico, cara. Você também toca. Eu sei que você toca. Você tinha banda também. Sou metido a cantor. Olha lá, ó. Tá vendo? Entusiasta. Eu gosto porque eu acho demais também esse universo aí. Eu falo, Rodrigo, que a música e o esporte, se fosse uma situação que os governantes olhassem para isso, não tinha moleque na rua, cara. Porque é uma coisa que prende e a gente se envolve e é uma coisa tão alegre e boa, né? E te traz oportunidades, né? Quem sabe, né? Não tem um projeto. Vamos formar uma banda nossa. Vamos fazer. Nem que for uma coisa pontual, vamos ver. Vamos formar uma banda nossa. Estamos em tempo de coisas novas, tá vendo? Você então, tá saindo com uma nova situação, aqui nós estamos fazendo podcast, nunca é tarde. Nunca é tarde. É sempre aprendizado. Fica essa mensagem pra molecada aí. É isso aí. Valeu. Então, pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer quem está assistindo aqui a gente até agora. Pedir que, mais uma vez, entre lá no YouTube, se inscreva no canal, dá uma curtida, manda uma mensagem, né, comenta, faz os comentários, sugestões. É bom para a gente ir melhorando, aperfeiçoando e trazer ideias novas, né, Juan? E não só a gente pede tanto assim para curtir e tal, mas é que o YouTube entrega para mais pessoas quando você curte, né? Ele se torna um vídeo relevante quando você comenta, compartilha. Quanto mais tem esse tipo de ação, mais pessoas esse vídeo chega. Então, para isso que a gente pede para você curtir e compartilhar esse material que a gente está fazendo aí com carinho, né? Para todo mundo conhecer histórias como do Márcio Diniz. Epa, bom demais. Marcinho Diniz, como eu falo sempre. É isso aí. Obrigado. Um abração. Obrigado, Rodrigo. Fica com Deus, que Deus te abençoe sempre aí. Amém, a nós todos. Muita saúde, muita música. Deus quiser, né, Juan? Isso aí. Isso aí. Valeu, gente. Valeu. Obrigado mais uma vez. Até mais. Até.